Então, irmãos, continuando essa aula, então nós vemos aqui em Romanos 3, 21 a 26, que a justificação ela se dá sem a contribuição humana, certo? Sem que o homem exerça influência em sua própria justificação. A justificação ela se dá exclusivamente no Senhor. Calvino, falando ao cardeal Sadoleto, ele vai dizer que essa é a principal questão entre os reformadores e os romanistas. Essa é a principal indisposição desses dois grupos. Por quê? Porque a reforma protestante ela vai reavaliar aquela máxima. Né? Lembra a máxima que eu coloquei lá no início da aula? Fora da igreja não há salvação. A reforma protestante ela vai mostrar o seguinte, que fora de Cristo não há salvação, certo? Isso é algo importantíssimo, né? Então a justificação pela fé ela é um ponto crucial para nós, porque ela envolve a nossa própria concepção da graça de Deus, certo? Aí você pode falar assim, mas puxa, então quer dizer que a salvação ela se dá exclusivamente em Cristo, então eu não preciso ter boas obras? Não, não é isso que nós estamos falando. Nós entendemos à luz das Escrituras que as nossas boas obras devem glorificar o Senhor. Veja lá Mateus 6, Mateus 5. Nós entendemos como Tiago que a fé sem obras ela é morta, não é? Nós entendemos tudo isso. E nós entendemos como Paulo ali em Efésios 2, versículo 10, que nós fomos feitos em Cristo para as boas obras, né? E essas boas obras o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas, certo? Então, aquele que verdadeiramente está em Cristo, a vida dele ela será frutífera e as pessoas verão boas obras nele. Aqui Calvino vai dizer algo ao cardeal Sadoleto. Veja, agora bem, tu mesmo nos absolves imediatamente depois que com teu mesmo testemunho, quando entre tantos ensinos nossos que se empenhas em escrutinar, não alegas um só cujo conhecimento não seja de grande maneira necessário para a edificação da igreja. Em primeiro lugar, tratas da justificação pela fé, que é o ponto mais importante e de mais veemência, controvérsia entre vocês e nós. Então, Calvino tinha essa noção, né? Porque a justificação pela fé, ela revela a própria dimensão da graça. Outro ponto que está no coração do Evangelho é Cristo morreu não só para justificar pecadores, mas para justificar o próprio Deus. Essa é uma expressão forte do Charles Slater, mas é uma expressão que o próprio John Stott usou lá em cima. A justificação ela não acontece só para justificar pecadores, ela acontece para justificar o próprio Deus, certo? Ou seja, na cruz, Deus revela duas realidades essenciais. Primeira realidade é a misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, né, e nos amou a ponto de nos dar Jesus Cristo a morrer em nosso lugar, ok? Então aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai ser salvo, certo? Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Aquele que estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, ele não padecerá eternamente. Mas, lembre-se, se Deus não poupou o próprio Filho na cruz do Calvário, por que ele vai poupar o ímpio? Por que ele vai poupar aquele que não o teme? Aquele que não professa o nome dele? Isso é uma coisa que nós devemos ponderar. A expiação vicária, ela é possível, primeiro,
a parte culpada não tem condições de suportar a pena imposta. Então o homem não poderia suportar a ira de Deus e permanecer vivo, certo? Então aqui nós temos uma realidade importante. Jesus Cristo, ele é inteiramente homem, perfeitamente Deus, certo? Essas duas naturezas, elas não se confundem, elas não se fundem, elas não se elas se comunicam entre si. Então, Jesus, na cruz, ele precisa ser homem, porque só sendo homem, e homem sem pecado, porque ele foi igual a nós em todas as coisas, exceto o pecado, como diz o autor de Hebreus, só sendo homem, ele poderia tomar o nosso lugar nessa dívida. Lembra de Paulo e Filemão? Né? Por outro lado, só sendo Deus, ele pode suportar a ira do Senhor. Certo? Então, essas duas realidades são importantes. Segundo, a transferência não invade os direitos e deveres de terceiros. Tá? Então, Jesus, o nosso pecado, ele não vai ser maior, né? Em Cristo, nós não vamos perder os direitos que nós tínhamos, nem vamos ter mais deveres do que nós tínhamos, certo? Em Jesus, agora, você vai continuar cumprindo a lei, mas com uma outra forma, uma outra maneira. Você não vai cumprir a lei para ganhar a salvação, porque a lei nunca conseguiu fazer isso. Basta você ler lá Romanos 7, de 14 a 25. Mas você vai cumprir a lei porque a lei lhe oferece, quando eu falo lei, eu falo dos 10 mandamentos, tá? Porque as demais leis foram abolidas em Cristo, tanto as leis cerimoniais foram abolidas em Cristo, quanto as leis civis foram abolidas no término de Israel, certo? Então, nós em Cristo Jesus, nós agora temos uma outra perspectiva no cumprimento da lei. Nós cumprimos a lei porque ela nos oferece um caminho que agrada a Deus, que de obediência a Deus, e nós vamos cumprir esse caminho não para ganharmos alguma coisa, mas porque nós já ganhamos algo imerecido, que foi nossa salvação. A pessoa que substitui não é devedora à justiça. Então Jesus não é pecador como nós, ele se fez pecador em nosso lugar. A parte culpada mantém consciência de sua culpa. Nós continuamos sabendo que somos culpados. Nós somos culpados até na eternidade. Né? A questão é, nós somos absolvidos. Nós somos absolvidos, não, desculpe. O sangue, Jesus pagou a nossa pena. Certo? Cristo pode agir, vou citar Berkoff aqui, Cristo pode agir como representante legal dos seus, e estando em união mística com eles. Qual que é essa união mística? Jesus é o cabeça da igreja. Aqueles que estão ligados a Cristo, tomam de Cristo, né, recebem de Cristo essa vida. É aquilo que Jesus diz lá em João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim, eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, nessa relação mística, pode também comunicar-lhes as bênçãos da salvação. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Pode um homem ser justo diante de Deus? Nós vimos que Deus não pode negligenciar nem esquecer o pecado do homem. Nós vimos que fazer isso faria de Deus um juiz abominável. Então, qual é a solução? É imputar os pecados em Cristo. É a expiação vicária. E esse é o próprio coração do Evangelho, é mostrar que nós somos salvos em Cristo, né? Que a salvação, a justificação se dá pela fé. Certo? Gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus, amado Pai, obrigado por cada vida que acompanhou esse estudo. Nos ilumina, Senhor, para que nós pratiquemos toda a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.